A gente vai ver que vereadores da CPI da BH Trans se reuniram nessa manhã para decidir quais ações serão tomadas depois que advogadas do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros procuraram o Ministério Público para propor um trabalho em conjunto. Essa revelação da reunião foi mostrada ontem no MG1 pela Patrícia Fiuza. E é sobre isso que a gente conversa com a Flávia Ayer, que acompanhou essa reunião de manhã, está lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Boa tarde para você, Flávia. A gente viu até no começo do jornal agora que um trecho do MG1 foi exibido nessa reunião, né? O que ficou decidido, hein? Boa tarde, Sérgio. Olha, o clima esquentou aqui na Câmara depois da divulgação do conteúdo desses vídeos. E agora os vereadores querem saber o que ainda não foi mostrado. Então, eles solicitam ao Ministério Público o conteúdo na íntegra desses vídeos, né, em que há uma reunião entre as advogadas do Setra e integrantes do Ministério Público. A gente acompanhou ao longo aí da manhã, né, essa reunião aqui na Câmara Municipal da CPI da BH Trans e preparamos uma reportagem. Vamos ver. A reunião começou exibindo trechos do MG1 de ontem, que revelou o encontro entre as advogadas do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros e integrantes do Ministério Público. Vereadores apontam que o encontro foi uma tentativa do Setra de interferir no andamento das investigações. É gravíssimo notar que o Setra tem atuado para atrapalhar as investigações do Ministério Público. E mais grave que isso tudo, as advogadas não podem em momento nenhum sugerir qual promotoria do Ministério Público vai investigar. A CPI aprovou nesta manhã um requerimento pedindo ao Ministério Público a gravação na íntegra desta reunião e de outros encontros que tenham sido gravados por áudio e vídeo. A partir dessa reportagem, nós precisamos receber do Ministério Público os vídeos completos. Nós recebemos trechos que são extremamente graves, mas precisamos dos vídeos completos para, a partir daí, delimitar a nossa linha de atuação e de apuração. A reunião entre integrantes do Ministério Público e as advogadas do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros aconteceu no dia 25 de agosto e foi marcada depois que as denúncias vieram à tona na CPI da BH Trans. Além de suposta formação de cartel na concessão dos ônibus em BH, que é uma associação de empresas para dominar o mercado, também são apuradas irregularidades na auditoria do setor, feita em 2018. Nós tivemos acesso ao vídeo do encontro, que faz parte dos autos do processo do MP. No início da conversa, a promotora de Justiça de Habitação e Urbanismo, Luciana Ribeiro da Fonseca, diz não saber o motivo da reunião. Qual que é a finalidade, assim, de persecução dos autos, para instrução dos autos dessa reunião? Eu não entendi isso. O que isso vai trazer para... Qual o benefício dessa reunião? Ao chegar, a advogada dos empresários, Maria Fernanda Pires, mostra preocupação com os desdobramentos da CPI e diz que o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares Júnior, marcou a reunião depois de ser procurado pela defesa. Em seguida, ela sugere um trabalho conjunto entre as empresas e o Ministério Público. E cita o presidente da CPI, vereador Gabriel Azevedo, sem partido. A minha busca ao MP foi de trazer uma preocupação institucional e ver em que medida essas instituições podem trabalhar em conjunto para, obviamente, que informações que o Ministério Público quer, a gente traz, né, para manter isso dentro da maior segurança, digamos assim, mitigando esses riscos, porque as ilações que o vereador faz é de que os empresários teriam comprado os próprios promotores de justiça à época. E ele fala isso explicitamente, bem como o judiciário. Em outro momento da reunião, Maria Fernanda Pires também demonstra receio com uma possível retomada de investigações sobre a concessão do transporte público pelo MP. A Promotoria de Patrimônio Público já apurou a possível formação de cartel na licitação de 2008 e arquivou a investigação por falta de provas de prejuízos aos cofres públicos e de improbidade administrativa. Agora, com os novos fatos, outra Promotoria de Justiça, a de Arquitetura e Urbanismo, assumiu as investigações, porque já investigava irregularidades no transporte público desde 2018. Se a Prefeitura e a BH Trans não enviarem para nós essa documentação, aprovaremos na semana que vem uma visita técnica à BH Trans para que nós procuremos esse contrato, para que nós procuremos esse processo licitatório. E se nós não acharmos, busque apreensão nessa caixa preta, porque a BH Trans precisa mostrar para a cidade o que tem lá dentro. Um documento do inquérito revela que a promotora Luciana Ribeiro da Fonseca pediu ao procurador-geral apoio para investigar o caso.
e justifica que, mais do que a ação efetiva dos órgãos especializados do Ministério Público, seria necessária uma sinergia entre os atores envolvidos, com a criação de uma força-tarefa. O procurador-geral chegou a anunciar a formação do grupo, que acabou não sendo criado. No lugar, nomeou 3 promotores de justiça para acompanhar o caso. 2 estavam na reunião com a defesa das empresas. Todas as pessoas que solicitarem audiência com o Ministério Público, nós, por dever funcional e legal, nós temos que receber. Todas, inclusive investigados. Se influenciar, querer influenciar, isso pouco nos importa. Agora, ouvir é um dever nosso de ouvir todos, inclusive as versões de eventuais investigados. E nem sei se as pessoas que estiveram aqui são investigadas. Eu não sou titular dessa ação, quem tem que decidir são os promotores titulares responsáveis pelas áreas. A série Tá Agarrado, exibida nos nossos telejornais, vem mostrando todos os dias a realidade de quem usa o transporte público em Belo Horizonte. Ônibus lotados, em plena pandemia. E os passageiros não estão gostando do que estão vendo dentro e fora dos ônibus. Ônibus cheio, lotado, sem condições nenhuma. Então foi horrível. A gente não tem para quem correr. O que adianta a gente pagar uma passagem cara e não ter uma condição melhor? Porque R$ 4,50 todos os dias e de volta não é fácil. E enquanto a discussão continua nos gabinetes, o passageiro que virou especialista nos problemas do transporte público desenha a solução. Eu acho que deveria aumentar mais o número de ônibus rodando, tanto de móvel quanto de ônibus que é de bairro, para poder ter uma qualidade melhor no caminho. Porque o que cansa nem é o emprego, o trabalho em si, é o transporte, que a maioria das pessoas leva 2 horas para chegar em casa e 2 horas para poder chegar no serviço. Olha, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de BH, o Setra, ele afirmou que essa visita ao Ministério Público aconteceu em caráter institucional e também para se colocar à disposição dos órgãos de controle para poder colaborar com documentos. Agora, o que não dá para entender é porque aqui a CPI está esperando alguns documentos do Setra e da Prefeitura para concluir um relatório, que vai ser o fruto do trabalho dessa comissão, que será justamente encaminhado ao Ministério Público, indicando aí quais serão as ações, as providências que serão tomadas em relação, à administração do transporte público na capital. De acordo, a gente conversou, com o presidente da CPI, o vereador Gabriel Azevedo, sem partido, e ele adiantou que esse documento ele vai propor ações como prisão, indiciamento e afastamento. Voltamos no estúdio. E é fato que é um quebra-cabeça que ainda faltam muitas peças para ser completado. Eu agradeço demais, claro, Flávia Ayer, falando ao vivo da Câmara de Vereadores aqui de Belo Horizonte, trazendo essa temperatura, esse termômetro nessa manhã de sexta-feira, mas recebendo também, claro, Patrícia Fiuza com os bastidores, as informações apuradas, porque vocês costumam ver a Patrícia Fiuza toda quinta-feira aqui no MG1, mas o assunto de ontem repercutiu tanto que ela está de volta hoje. Bem-vinda, Patrícia, boa tarde. Boa tarde, Sérgio, obrigada. A temperatura, como disse a Flávia, está bastante quente lá na Câmara Municipal, Isso porque o vereador Gabriel Azevedo, que é o presidente da comissão, está atrás do processo de licitação de 2008, aí do consórcio do transporte urbano aqui de Belo Horizonte. E esse processo sumiu, gente, simplesmente desapareceu. Ele fez a solicitação à Prefeitura de Belo Horizonte, ele quer ter acesso a todo o processo, mas a resposta que ele teve é que o processo não foi encontrado. E ele teve acesso a um documento interno lá da Prefeitura. Vamos dar uma olhadinha aqui no telão. Olha só o que diz esse documento, Sérgio. O documento de concessão do transporte público de coletivo de passageiros por ônibus, ele foi retirado no dia 3 de janeiro de 2011 e a data da saída não foi dada a saída dele. Quem retirou foi a Procuradoria-Geral do município. Esse é um controle que existe para entrada e saída de documentos, Exatamente, é um controle interno. Então, eles estão tentando descobrir, que foi o que o Gabriel falou aí na reportagem, eles estão tentando descobrir aonde foi parar essa documentação, esse processo licitatório. Ele disse que não vai encerrar, não vai entregar esse relatório antes de encontrar esse documento de licitação. Agora, o que chama atenção e que o Gabriel Azevedo, acabei de conversar
conversar com ele pouquíssimos minutos antes de entrar aqui no estúdio, que o Gabriel Azevedo me disse que vai pedir o depoimento, vai entrar com requerimento para poder pedir o depoimento, convocar a Cristiana Fortini, advogada do Cetra, para depor na comissão, porque a Cristiana Fortini atuou como controladora do município e também atuou na... Desculpa, me fugiu. Aqui no documento, volta o documento aqui, gente. A gente consegue colocar aqui na tela, ó. A gente consegue colocar. Isso. Ela era da Procuradoria-Geral do município, perdão, ela foi da Procuradoria-Geral do município até março de 2011, portanto, ela estava na Procuradoria-Geral do município. O vereador Gabriel Azevedo, que é o presidente da comissão, ele quer saber se existe alguma relação dela, que hoje atende as empresas, com esse possível sumiço da licitação. E depois, em março, ela foi nomeada, sim, como controladora do município. Nessa história toda, parece que há muitos conflitos de interesses, né, Patrícia Fiuza? É uma história muito complicada, né, Sérgio? Porque você vê que teve um agendamento de uma reunião do Cetra lá no Ministério Público para se colocar à disposição e ainda nem está sendo, de fato, investigado, né? Assim, eles vão ser ainda investigados, a CPI ainda não terminou os trabalhos, né? O relatório ainda está sendo confeccionado, então ainda tem muita água para rolar, então chama bastante atenção essa reunião repentina aí, antes mesmo da entrega do relatório. Todas as informações a gente estão lá no nosso site g1.com.br/mg. E o MG1 conta com você, com toda a apuração, esses assuntos de bastidores também, para deixar toda a população bem informada. Obrigado demais, Patrícia. Obrigada, Sérgio. Boa tarde para você, tarde. viu?